O sol ainda despontava no horizonte quando Jesus, acompanhado de João e Tiago, partiu em uma jornada silenciosa em direção a uma cidade próxima de Jerusalém. Havia algo especial naquela viagem, uma atmosfera carregada de expectativa, como se o próprio tempo estivesse aguardando um momento crucial. João, sempre atento às pequenas nuances, percebeu um brilho diferente no olhar de Jesus, como se ele já soubesse do destino que os aguardava. Mestre, há algo de extraordinário nesta jornada, não há? Perguntou João, tentando decifrar o que Jesus mantinha em silêncio. Jesus sorriu suavemente e respondeu: hoje, veremos a fé em sua forma mais pura. Essa resposta intrigante era o prelúdio de algo que mudaria para sempre a vida dos que encontrariam pelo caminho. Naquela cidade, vivia um homem cego que, por anos, aguardava pacientemente por um sinal de Deus, uma promessa que ele dizia ter recebido em um sonho. No sonho, ele viu uma figura radiante que lhe dizia que seria curado por um enviado divino, e que esse evento marcaria o início de uma nova era de esperança e fé. As pessoas da cidade, embora inicialmente céticas, passaram a acreditar nas palavras do cego, contagiadas por sua convicção inabalável. Agora, todos aguardavam, ansiosos, o cumprimento dessa profecia, sem saber que o que estava por vir superaria todas as expectativas. Tiago, com sua curiosidade aguçada, não conseguia conter as perguntas que fervilhavam em sua mente. Mestre, o que sabemos sobre esse cego? Por que ele é tão importante? Jesus, com serenidade, respondeu: há pessoas que, mesmo na escuridão, enxergam com os olhos da fé. E essa visão é mais poderosa do que qualquer coisa que se possa ver com os olhos do corpo. As palavras de Jesus, embora enigmáticas, deixaram os discípulos ainda mais intrigados e ansiosos. Eles sabiam que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que transcenderia o comum e deixaria uma marca profunda na vida de todos que estivessem presentes. Quando finalmente chegaram à cidade, foram recebidos com entusiasmo. A notícia de que Jesus de Nazaré estava a caminho havia se espalhado rapidamente, e uma grande multidão começou a se formar. No centro da praça, o cego, agora idoso, estava sentado com um sorriso sereno, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu sabia que você viria, disse o homem, sem hesitar, quando Jesus se aproximou. Os discípulos trocaram olhares surpresos, impressionados com a certeza daquele homem. Todos ali estavam prestes a testemunhar o cumprimento de uma promessa antiga, mas poucos imaginavam a profundidade do que estava para acontecer. Jesus se aproximou do cego, que estava cercado por pessoas cheias de expectativa. O homem, consciente da presença de Jesus, estendeu as mãos, como se já pudesse sentir a cura se aproximando. Jesus, com uma ternura que tocava todos ao redor, segurou as mãos do cego e perguntou: diga-me, meu irmão, o que você deseja? O cego, com voz firme, respondeu: desejo ver, mas não apenas com os olhos. Quero ver a verdade que você traz. Suas palavras ressoaram na praça, mergulhando a multidão em um silêncio profundo. Aquele momento era carregado de uma energia quase palpável, e todos sentiam que estavam prestes a presenciar algo além de um simples milagre. À medida que o cego se preparava para abrir os olhos, a tensão na praça aumentava. Jesus, com a calma de quem conhece o desfecho, passou a mão sobre os olhos do homem e murmurou uma oração. O ambiente parecia vibrar com uma energia divina, e quando Jesus finalmente pediu ao homem que abrisse os olhos, todos prenderam a respiração. Mas ao invés de olhar para a multidão ou para o próprio Jesus, o homem fixou seus olhos em algo que ninguém mais podia ver. Algo que transcendia o físico e tocava o espiritual. A visão que ele recebeu não era apenas a recuperação da vista, mas uma revelação que mudaria o destino de todos naquela cidade. Essa jornada de fé, que começou com um simples caminhar ao nascer do sol, se transformaria em um testemunho eterno do poder de Jesus e da fé que pode mover montanhas. O que aconteceria a seguir não seria apenas um milagre que curaria a cegueira física, mas uma transformação espiritual que despertaria uma nova era de esperança e fé para todos os presentes. O cego, agora curado, deixou escapar uma lágrima, mas era uma lágrima de alegria, de uma alegria que transcende o entendimento comum. Eu vejo a verdade. Vejo a luz que você carrega, Jesus, e vejo o caminho que precisamos seguir.
Suas palavras eram carregadas de uma sabedoria que surpreendeu até os discípulos mais próximos. A multidão, que até então esperava apenas por um milagre físico, foi pega de surpresa pela profundidade espiritual do que estava acontecendo. Eles tinham vindo para ver um homem recuperar a visão, mas estavam testemunhando a revelação de algo muito maior, algo que tocava a alma de todos ali presentes. Jesus, com um olhar compassivo, se inclinou e disse: Você não apenas recebeu a visão física, mas foi abençoado com a visão do Espírito. Sua fé te curou e te permitiu ver o que muitos não conseguem. A multidão, antes perplexa, começou a entender que estavam diante de uma verdade que transcende o físico. O cego, agora curado, havia se tornado um símbolo vivo do poder da fé e da verdade que Jesus pregava. A cura que todos esperavam se manifestou, mas de uma forma muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O milagre foi completo, mas o verdadeiro impacto estava apenas começando a ser compreendido por todos que testemunharam aquele momento. O cego, agora com a visão restaurada, sentiu um turbilhão de emoções ao seu redor. A luz do sol, que ele não via há tantos anos, inundava seus olhos, mas o que realmente o impressionava era a visão espiritual que ele havia recebido. Ele não apenas enxergava o mundo ao seu redor, mas também uma verdade profunda, uma revelação que transcendia o entendimento comum. O homem começou a chorar, suas lágrimas refletindo não apenas a alegria de poder ver novamente, mas também a grandeza daquilo que ele havia compreendido. Eu vejo, mestre. Eu vejo a luz que você traz ao mundo. Suas palavras reverberaram pela praça, deixando a multidão em silêncio, atônita com a intensidade do que estavam presenciando. Enquanto a multidão tentava assimilar o que acabará de acontecer, o homem curado se voltou para Jesus, com uma expressão de reverência e gratidão. O que vi vai além do que eu poderia imaginar. Não é apenas a luz do dia que voltou aos meus olhos, mas a luz da verdade que iluminou meu coração. As palavras do homem não eram apenas um testemunho da sua cura, mas uma proclamação de algo que todos ali precisavam ouvir. Ele havia sido transformado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, e sua missão agora era clara: compartilhar essa luz com o mundo. A multidão, que inicialmente esperava um simples milagre, começou a perceber que estavam diante de algo muito mais profundo e significativo. Jesus, observando o impacto do milagre na multidão, sabia que aquele momento marcava uma virada crucial. Ele se aproximou do homem, agora de pé e visivelmente emocionado, e disse: E a sua fé o curou, mas foi o seu coração que o fez ver a verdade. Que essa verdade guie todos os seus passos daqui em diante. Essas palavras, ditas com uma autoridade serena, ecoaram na mente de todos os presentes. O cego curado não era apenas um homem que havia recuperado a visão, mas um símbolo vivo do poder da fé e da verdade divina. As pessoas ao redor começaram a murmurar entre si, tentando compreender a profundidade do que testemunharam. Nesse momento, a atmosfera na praça mudou. O que antes era um evento de curiosidade e expectativa, transformou-se em uma celebração de fé e revelação. O homem, agora cheio de uma força renovada, se virou para a multidão e declarou com voz firme: Este é o enviado de Deus. Ele não apenas cura os nossos corpos, mas ilumina nossas almas. Sigam a luz que ele traz, e verão a verdade como eu vi. Suas palavras, carregadas de convicção e emoção, tiveram um efeito poderoso naqueles que o ouviam. As pessoas, tocadas pelo milagre que acabará de acontecer, começaram a aplaudir e louvar a Deus, reconhecendo que estavam diante de um evento que marcaria suas vidas para sempre. A multidão, agora unida em um sentimento de admiração e devoção, começou a louvar Jesus, reconhecendo-o como o enviado divino que trazia luz e verdade ao mundo. O cego, que durante anos foi conhecido apenas por sua limitação, agora era visto como um farol de fé, uma prova viva do poder de Deus. Enquanto Jesus se preparava para continuar sua jornada, a multidão seguia, transformada pelo que havia testemunhado. A notícia do milagre se espalhou rapidamente, e a cidade, antes cheia de dúvidas, foi tomada por uma nova esperança. O cego curado se tornará um símbolo de algo maior, e todos sabiam que aquele dia marcaria o início de uma nova era, uma era onde a fé e a verdade guiariam seus passos. Após o milagre, Jesus,
João e Tiago foram convidados para a casa do homem que agora enxergava, um gesto de gratidão por parte do recém-curado. A pequena casa, simples e modesta, refletia a humildade de seu dono, mas agora, com o brilho da visão recém-recuperada, parecia cheia de uma nova luz, uma luz que emanava não apenas das lâmpadas, mas da transformação que acabará de ocorrer. Sentados ao redor de uma mesa simples, o homem contou aos discípulos sobre o sonho que teve anos atrás, quando uma figura luminosa lhe prometeu que um enviado de Deus viria para curá-lo e, com isso, iniciar uma nova era de esperança. E agora, disse ele com os olhos brilhando de emoção, essa promessa se cumpriu. Mas sei que minha missão está apenas começando. Jesus, ouvindo atentamente as palavras do homem, sorriu com serenidade e disse: Você foi escolhido para este momento, não apenas para receber a cura, mas para ser uma luz para os outros. Que sua vida seja um testemunho da fé que você demonstrou hoje. Essas palavras, carregadas de um profundo significado, ressoaram no coração do homem. Ele sentiu que seu papel não era apenas contar sobre o milagre, mas viver uma vida que refletisse a verdade e a luz que ele havia encontrado. O cego curado, agora um novo homem, entendeu que sua jornada espiritual estava apenas começando, e que ele tinha uma missão a cumprir, espalhar essa verdade para todos que estivessem dispostos a ouvir. Ao se despedirem, João e Tiago não conseguiram conter sua admiração pelo que acabaram de presenciar. Mestre, disse Tiago, este foi um dos maiores milagres que já vimos. Mas parece que o verdadeiro milagre não foi a visão física, mas a revelação espiritual que ele recebeu. Jesus concordou e acrescentou: o que é visível aos olhos pode ser poderoso, mas o que é visto pelo coração é eterno. Que essa verdade guie sempre seus passos. As palavras de Jesus ficaram gravadas nos corações dos discípulos, que compreenderam que o que haviam presenciado era muito mais do que um simples ato de cura. Era uma lição sobre a profundidade da fé e a importância de enxergar além das aparências. A notícia do milagre se espalhou rapidamente por toda a região, e a cidade, que antes era marcada por dúvidas e ceticismo, se transformou em um centro de fé e esperança. As palavras do cego curado, agora um seguidor fervoroso de Jesus, ecoaram por todos os cantos, atraindo mais e mais pessoas para ouvirem sua história e para aprenderem sobre a verdade e a luz que Jesus trouxera ao mundo. A cidade, que antes vivia em sombras de incerteza, agora brilhava com uma nova esperança, e o homem que uma vez estava cego tornou-se um farol de fé para todos ao seu redor. O impacto do milagre foi tão profundo que a cidade nunca mais seria a mesma. O cego curado se dedicou a espalhar a mensagem de fé e verdade que havia recebido. Por onde passava, contava sua história, não apenas como um testemunho de sua cura, mas como um exemplo vivo do que a fé verdadeira pode realizar. Sua jornada, que começou com uma simples promessa em um sonho, agora era um caminho de luz que guiava outros em direção à verdade que ele havia descoberto. E assim, o milagre realizado por Jesus naquela pequena cidade continuou a ecoar, não apenas na vida do homem curado, mas na vida de todos que tiveram a sorte de ouvir sua história. Uma nova era de fé havia começado, e o cego curado, agora um homem de visão clara e coração iluminado, tornou-se um símbolo de esperança para todos que buscavam a luz. A história do cego que foi curado por Jesus nos ensina lições profundas sobre a fé, a visão espiritual e o poder transformador da verdade divina. Desde o início, fica claro que o milagre que ocorreu vai além do físico, é uma demonstração da força de uma fé inabalável e do poder de enxergar o que é invisível aos olhos. O homem cego, que acreditou em uma promessa feita em um sonho, nos mostra que a fé verdadeira não requer provas tangíveis, mas uma confiança profunda no que não se pode ver. Esta é a essência da fé que Jesus pregava, e acreditar, mesmo sem ver, e confiar que a verdade sempre se revelará àqueles que a buscam de coração. O que torna essa história tão poderosa é que a cura do cego não foi apenas um ato de misericórdia, mas uma revelação espiritual. O cego, ao recuperar a visão, viu algo que poucos conseguem enxergar, a verdade que Jesus trazia ao mundo. Ele não apenas viu o mundo físico ao seu redor, mas também a luz da verdade divina que iluminava seu espírito. Essa visão interior, que vai além do que os olhos podem captar, é o que transforma o homem de um simples receptor de um milagre em um mensageiro da verdade. Ele compreendeu que sua cura era apenas o início de uma jornada maior, uma jornada de espalhar essa luz para os outros.
A fé demonstrada pelo cego é um exemplo para todos nós. Ela nos ensina que a verdadeira visão não é aquela que depende dos olhos, mas a que se revela no coração. Em um mundo onde muitas vezes somos guiados apenas pelo que vemos, a história desse homem nos desafia a procurar a verdade além das aparências, a confiar em uma força maior e a acreditar que há mais do que o que está diante de nós. Jesus, ao curar o cego, não apenas devolveu sua visão, mas também o capacitou a enxergar o propósito divino em sua vida. Essa é a verdadeira cura, a que ilumina a alma e nos conecta com a verdade eterna. A mensagem final desta história é clara, e a fé verdadeira tem o poder de transformar vidas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O cego curado se tornou um símbolo de como a fé pode abrir nossos olhos para a verdade e nos guiar em nossa jornada espiritual. A luz que ele viu não era apenas a luz do dia, mas a luz da verdade que Jesus trouxe ao mundo. E essa luz, uma vez vista, não pode ser escondida. Ela deve ser compartilhada, espalhada e vivida, para que outros possam também encontrar o caminho para a verdade. Que essa história nos inspire a buscar uma fé profunda e inabalável, uma fé que nos permita ver além do que é aparente e compreender as verdades eternas. Que possamos, como cego curado, abrir nossos olhos para a luz que Jesus traz e nos tornar mensageiros dessa verdade. Afinal, o verdadeiro milagre não está apenas na cura física, mas na transformação que ocorre dentro de nós quando permitimos que a fé nos guie. Que possamos levar essa mensagem adiante, iluminando a vida daqueles que cruzam nosso caminho, e permitindo que a luz da verdade brilhe intensamente em nosso mundo. Você acabou de ouvir uma história poderosa sobre fé, transformação e a luz que pode mudar vidas. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais histórias inspiradoras como essa. Aqui, cada história é um convite para ver o mundo com novos olhos, enxergar a verdade além do que é aparente e viver uma vida guiada pela fé. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de um raio de esperança hoje e junte-se a nós nessa jornada de inspiração e crescimento espiritual. Sua próxima grande inspiração está a apenas um clique.